Vamos trocar uma ideia sobre UI e UX e aonde esses processos podem se encaixar no desenvolvimento de softwares, de produtos e onde gestores podem economizar dinheiro e serem muito mais assertivos envolvendo esses processos. Eu sou Fábio Duarte, trabalho na Atos, aqui de Londrina, e recentemente fiz uma apresentação para o GDG, aqui também de Londrina, chamado UX dá trabalho para codar, mas é justificável. Justamente por causa disso, porque existem muitos detalhes que podem tornar a experiência do usuário do seu software, do seu produto, muito melhores, porém eles dão mais trabalhos no processo ali, precisa desenvolver novas features e de repente novos ajustes para tudo ser feito conforme ele quer. Aqui a gente vai começar com uma imagem clássica da internet, que é um parque onde foi projetado calçadas, um projeto de jardinagem muito bonito, porém o infeliz do usuário vai lá e faz a sua rota, começa a sua jornada. O cara não quer ter que percorrer esse lado aqui, cara, ele não quer. Então ele vai fazer a jornada dele que ele acha melhor. Então imagine só quantas pessoas, quantos usuários fizeram esse trajeto aqui para tornar esse caminho aqui um caminho opcional. Então já é uma experiência comprovada, que é o clássico. Experiência do usuário e o design. O design foi projetado de uma maneira, não foi utilizado, infelizmente. Pode servir para uma outra conversão aqui para o outro lado, pode servir para de repente no período de chuva, enfim. É útil, porém a experiência do usuário está bem marcante aqui, e é exatamente nesses processos que a gente consegue encontrar oportunidades de soluções. Qual que seria uma solução deselegante, mas ainda serviria meio que ok? De repente a moda Trump construir um muro ali e forçar, né, o usuário a percorrer o trajeto que você quer. Porém não sei, eu me sinto meio entediado quando eu estou andando por um lugar e tem um muro extenso do meu lado, não sei. Me dá a impressão que eu não sei o que vai acontecer no próximo passo, ainda mais se eu não conheço o caminho. Então pode ser que cause esse tédio no usuário. Você pode também recorrer a alguns grafites ou alguns posters de alguns eventos badalados da cidade. Porém, tentar envolver o usuário nesse tipo de distração ainda é o que ele precisa, vai tornar a jornada dele mais rápida? Às vezes não, porém você está ali rodeando. De repente isso significa um formulário onde de repente os processos de validação são bonitinhos, porém o que o cara precisava era preencher menos campo. Não sei, de repente você construiu um muro ali para validar um caminho, mas não é muito o que ele precisa. Então você tem ali a comprovação do que ele precisa e o que você precisa fazer. Então você tem ali a receita para você atender aquele usuário. Olha só, você construir uma extensão dessa calçada faria com que nos dias de chuva, por exemplo, ele pudesse percorrer esse trajeto aí sem você ter que pensar, nossa, aqui eu vou ter que colocar um tapete para tirar a lama do calçado dele. Não, você constrói uma extensão da calçada e permanece o fluxo, entendeu? Então tem muitos processos dentro do desenvolvimento de software que você pode minimizar, você pode melhorar a experiência desse usuário com esses processos. E é logicamente que, se você é ansioso igual eu, você deve ter visto essas bolinhas aqui embaixo, né? Não sei se você fica tão angustiado quanto eu em saber quando que vai terminar algum processo. Isso também é uma usabilidade. Ao decorrer da apresentação ela foi evoluindo aqui, ó. Isso significa que existem pontos a acontecerem, né? E isso daqui, é lógico, faz com que você transmita a mensagem de não me faça pensar. Ao se preocupar com esses processos, você começa a entrar em um mundo onde você tem duas divisões bem claras ali sobre o que é a usabilidade e o que é a experiência que o usuário terá utilizando essa interface. Então você tem aí, para validar a sua experiência, alguns processos de personas, de user stories, de prototipagem, de wireframe research, todos os processos que envolvem você entender o que o seu usuário procura fazer no seu software, como que ele quer, quais são as dores disso. Então isso tudo chama-se UX, User Experience, experiência do usuário, que é o como que ele vai fazer isso. E aí você tem o UI, que é com que ele vai fazer isso. E aí você vai propor uma tipografia, você vai propor um branding da marca, um layout. Nesse meio tempo você vai propor também alguns protótipos para aprovação, para validar com o seu cliente. Imagina só você começar um projeto e já jogar na mão de um desenvolvedor
para ele já montar a estrutura via Bootstrap mesmo, enfia um Angular, um React lá e vamos construir. Cara, a refação disso vai ser terrível. Então você tem que ter aí antes a análise de dores e todo esse cenário para depois você propor alguma solução, validar isso daí. E aí sim você vai lá para o seu time de desenvolvedores e passa essa ideia. Porque de fato é possível mudar a ação do usuário por meio da experiência ou interface. Porque você pode baixar aí um template, alguma coisa do tipo e utilizar no seu sistema. Porém, aquilo não foi pensado para o seu software. Às vezes o seu usuário ele precisa ser um pouco mais visual e às vezes ele precisa ser um pouco mais analítico. Existem regras para determinados grupos. Enfim, imagina só você preso num cenário de validação desse aqui. É lógico que isso aqui é um meme, isso aqui é usado como meme na experiência do usuário, onde você tem que validar o seu número de telefone a partir de um sorteio de número. Isso aqui é terrível, isso aqui é uma piada, porém mostra exatamente como que pode dificultar a vida do usuário ou simplificar os processos. Olha só, isso daqui também eu adoro, que o cara vai montando o desenho do número e aqui vai se reconhecendo. Olha o tanto que o cara teve para preencher isso aqui, cara, sem lógica nenhuma. Agora esse processo de animação, olha essa micro interação aqui, ó. Vamos supor, se você escrever um post lá, você vai postar e ele te mostra um loadzinho desse daqui. Cara, você consegue ver isso daqui facilmente umas 5, 6 vezes. E olha que a sua API precisa ser muito lenta para você precisar exibir tanto tempo isso na tela. Então você pensa nisso, está sendo exibido, o usuário está sendo distraído, porém existe uma série de requisições, uma série de processos de validações acontecendo no back-end. Então você precisa distrair ele de alguma forma. Isso aqui é excelente. Um outro tipo de evento de microinteração é esse, ó. O cara vai adicionar, sei lá, um item novo num pacote, alguma coisa do tipo, e precisa ser informado que foi adicionado com sucesso. Perfeito, cara. Agora é simples fazer isso? Não é, porque exige muitas ações ali em um único espaço de tempo. Então você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para retornar ainda no outro passo da animação. Agora, os desenvolvedores odeiam isso, mas no final todo mundo reconhece que valeu a pena, cara. Porque isso daqui é experiência pura do usuário. O cara não precisa ser jogado para outra página para confirmar uma compra dele, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui é demais. Por exemplo, envio de formulário. Você clicou no botão, ele faz o load, já retorna para você a validação que deu certo e zerou o formulário. Não precisa jogar o cara para uma página, ok, foi enviado com sucesso, clique aqui para retornar ao que você estava fazendo. Mano, isso daí já era. A web de hoje não funciona mais assim, os sistemas não funcionam mais assim. De repente é preciso mudar a forma com que você pensa nos processos de enviar, de espera, de retorno. Isso tudo hoje está muito minimizado e as microinterações, microanimações vêm para trazer essa familiaridade para o usuário e funciona e tem funcionado muito bem. Olha esse envio de e-mail aqui. Logicamente que isso aqui é mais conceitual. Você tem aqui o envio, você tem uma série de requisições sendo feitas aqui para os servidores, uma série de retornos sendo enviados e imaginar cenários onde a requisição não foi feita ou, não sei, o aviãozinho vai ficar rodando aqui, porque tudo tem que ter um início, meio e fim, no sentido de back-end, de programação, e o front tem que reconhecer isso. Então, de repente, se caso deu falha, esse aviãozinho não viria para cá, faria um xizinho e ele estacionaria novamente aqui, não sei. Mas isso são processos devem ser pensados na construção, é lógico, mas ao final de tudo ele tem que ser agradável ao usuário. O usuário tem que gostar, tem que querer ver aquilo, logicamente, né? Senão ele não fica no seu sistema. Mas é um exemplo também perfeito de microinteração e usabilidade. Esse daqui é o meu preferido, cara. Bombou esses tempos atrás aí, sobre como que você torna interessante o preenchimento de um formulário de login. Você digita os campos aqui e o bonequinho de cima vai interagindo com você, cara. É fantástico, olha só. Clicou aqui, ele quer ver o seu e-mail, ele olha, isso aqui tudo via SVG. Então ele olha, você digitando, você coloca a senha, ele tapa os olhos, porque uma senha é algo pessoal, né? Então você mostra a senha, ele dá uma aberturazinha de olho assim para espiar. Cara, fantástico, fantástico. Deu trabalho para fazer? Meu Deus do céu, deve ter dado um trabalho da porra. Porém, compensou? Cara, viralizou. Agora, se isso é o que o seu software precisa? Às vezes não. Porém, isso abre possibilidades. Isso abre interações. Vamos supor, não precisa de repente ser
esse bichinho, pode ser o seu logo animado, ou de repente alguma interação mais leve de cores. Não sei, cara, porém você precisa entender que é possível você envolver o usuário nesse tipo de distração. Esse aqui é fantástico, cara, é um formulário para você não receber mais e-mails, newsletter, né? Então você tem ali uma ação de cancelar, aonde o envelopinho fica super triste, preocupado quando você vai clicar no cancelar e te dá uma sensação de culpa. Eu fiquei culpado. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, eu não vou clicar, o envelopinho vai chorar, mano. Não sou tão frio assim. E isso funciona, no dia a dia isso funciona. Formulários também, olha só. Você vai fazer um booking no hotel, alguma coisa assim. Cara, você já tem o próximo passo no próximo clique. Isso é maravilhoso, você não precisa ser mandado para um carrinho ou alguma coisa do tipo. É lógico, vai ter processos que vão precisar de mais espaço, mais informação. Porém, se você pode oferecer mais informações no próximo clique, faça. Porque muitas vezes é o único próximo clique que você vai ter com o usuário. Talvez se ele tiver mais dois, ele sai do seu sistema. Eu não sei. Isso vai precisar ser estudado com o seu público. A questão é que você não pode e não deve direcionar o seu time, ou se você como desenvolvedor, você não deve só baixar uma biblioteca como Bootstrap, Gumby, Sample ou alguma outra que seja bibliotecas de estilo para utilizar como a sua base de criação. Você precisa ter o estudo desse público e ver o que ele precisa. Porque, você baixa uma biblioteca dessa, você tem tanta opção de padding, de content, de margin, cara, você tem muitas configurações dentro de uma div, de um bloco, onde você pode trabalhar. E muitas vezes você acaba utilizando o próprio design da biblioteca, que foi feita para agilizar alguma coisa, mas não foi feito para ser o branding do negócio. Então eu vejo painéis e dashes como esse daqui, eu fico triste, cara, porque às vezes para a ocasião serviu. Mas infelizmente o cara entregou ou tem um produto hoje que não tem um visual diferenciado, não é pensado para aquele público ou coisa do tipo. Ele serve. Porém, se você está pensando a longo prazo, se você está pensando amplamente, provavelmente você vai querer algo customizado. Olha só que legal isso daqui, cara. Isso daqui existe uma preocupação de semântica, existe uma preocupação de tipografia e iconoplastia nisso. Então você vê os itens arredondados, você encontra os itens arredondados em todos os lugares. Isso não é firulagem, isso não é frescura, isso é conceitual, isso é o que entra na mente do usuário e faz com que ele crie identidade com o seu sistema, com o seu projeto em si. E também você tem como arregaçar a boca do balão, como diria meu avô. Criando realmente uma proposta diferenciada, uma proposta que sirva exatamente para o branding do cliente. Agora o que me deixa triste é saber que essa estrutura e essa estrutura utiliza a mesma biblioteca, Bootstrap. Cara, isso me deixa puto, cara. Desculpa, mas me deixa puto, velho. Porque, cara, dá pra fazer tanta coisa legal, e o cara me entrega um projeto simples desse. É lógico que um programador back-end ou apenas front-end não vai conseguir trabalhar o design como deveria. Aí que a gente tem que se preocupar. Opa, será que eu não preciso de um profissional UI, UX focado nesse tema? Às vezes o meu profissional UX é mais focado em experiência do usuário, então vou contratar um outro UI para se preocupar de fato com a prototipagem, com o produto final. Bibliotecas visuais de estilo existem para agilizar, mas elas não devem ser identidade do projeto, senão tudo fica com cara de Bootstrap. Eu gosto muito do Google Material, porém eu não acho que tudo tem que ter cara de Google. É excelente. Porém, talvez o seu sistema, o meu sistema, possa ter uma cara que não seja de Google, seja da minha empresa, pelo amor de Deus. Então é possível você usar as bibliotecas para agilizar o trabalho, porém customiza elas. E um exemplo disso é o Studio Code, que é uma ideia online onde um editor de código, onde pessoas com menos conhecimento em código poderiam fazer mais códigos de maneira mais simples. Que explicação grandiosa, hein, Fábio? Olha... Mas basicamente isso, o cara pode ter o editor online dele integrado a um banco de dados e não precisa ter conhecimento muito profundo disso.
Então, nesse estudo desse projeto, a gente criou algumas personas e alguns perfis de ação e tudo mais. Eu fui estudando o que o nosso público, os desenvolvedores iniciantes e intermediários, gostariam de ter nessa ferramenta para agilizar o processo. Então ali a gente criou toda uma forma do usuário criar e repetir registros que estavam dentro do banco de dados, criando um próprio painel onde ele pudesse criar esses campos sem precisar ir lá no PHPMyAdmin, por exemplo, no PHP, e criar campo por campo, chave primária, auto-incrementação. Então isso tudo era feito automaticamente, é feito na verdade automaticamente no sistema, e ele pode puxar as estruturas, essa estrutura aqui, ó, facilmente também. Ele monta, ele digita regi, dá um tab, ele já preenche tudo para ele. Então isso tudo foi uma análise e se tornou um case muito grande dentro da minha carreira, que foi onde eu experimentei algo meu, algo para mim e algo para eu colher os meus próprios frutos. Isso foi fantástico. Então a gente desenvolveu ali dentro campos customizáveis, aonde o cara mesmo clicava e escolhia o tipo de campo, se era um texto, se era uma cor, um ícone, e-mail, e enviar e-mail, o que era, e ele ia criando conforme as ferramentas que ele tivesse ali. Ele tinha Bootstrap para criar estrutura, importar CDN, guardar seus snippets e uma série de coisas. E a promessa era não utilizar o cPanel, o MySQL e o PHPMyAdmin, que é a base do desenvolvimento de website hoje em dia, né? Já foi mais forte, hoje ainda está forte na camada ali básica e intermediária. Então isso agilizou muito a experiência de alguns desenvolvedores, criamos uma comunidade e tudo mais. Até então temos ainda no hall de versão beta alguns usuários bem ativos na ferramenta, e vai trazendo análises todo mês, e todo mês a gente vai pensando nas melhorias e trabalhando na refatoração de alguns processos. E por fim, dá para concluir que vai dar trabalho codar uma experiência do usuário, mas puta que pariu, velho, vai valer a pena, cara. Bota na sua cabeça isso, que vale a pena você investir em um profissional que pense nesses processos, porque infelizmente um profissional back-end, um profissional front-end não vai pensar nesses detalhes. E para isso que os profissionais de UI e UX estão aí no mercado. É isso que eu faço dia após dia e é isso que eu amo fazer. Espero que você tenha gostado dessa apresentação, que tenha ficado um pouco mais claro qual que é o papel desse profissional nesse processo de desenvolvimento. Valeu, pessoal!